Livro de Josué, capítulo 2, versículo 1, Raabe e os espiões. E Josué, o filho de Num, enviou desde Sitim 2 homens para espionarem secretamente, dizendo: Ide e olhai a terra, e Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali se alojaram. E foi dito ao rei de Jericó: Eis que esta noite vieram para cá homens dos filhos de Israel para espiar a região. E o rei de Jericó enviou a Raabe, dizendo: Apresenta os homens que vieram a ti, os quais entraram na tua casa, pois eles vieram para espionar toda a região. E a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e assim disse: Vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde eles eram. E sucedeu que na hora do fechamento da porta, quando já estava escuro, que os homens saíram, não sei para que os homens saíram. Não sei para onde os homens foram. Persegue-os depressa, porque os alcançarás. Vou ler somente até aqui. E bom, aqui na história vai estar falando sobre Raabe, uma prostituta, que em um certo momento alojou 2 espiões de Israel, enviados por Josué para espionar a terra ao qual eles iriam tomar. E no decorrer da história, vai contar que aqui na parte onde nós lemos aqui, que Raabe escondeu esses homens das mãos do rei, porque o rei enviou aqueles homens para tentar pegar os espiões, possivelmente aprisionar ou até mesmo matar eles. E Raabe, vendo naquele momento que eles estavam precisando de ajuda, Raabe foi e os ajudou. E vendo que eles eram israelitas, ela conversou com eles. Mas antes de ter essa conversa, ela os escondeu e cuidou deles para que não acontecesse algum mal, os escondeu. E depois de ter feito, protegido eles, ela entrou numa conversa com eles, ao qual ela falou que ela conhecia a história de Israel. Ela conhecia o Deus dos israelitas. Ela sabia das maravilhas que Deus tinha feito desde o Egito até o Mar Vermelho e até o Rio Jordão onde eles estavam, tudo que aconteceu, os reinos que eles derrotaram. E ela conhecia que quando Deus falava que aquela terra era de Israel, tinha sido dada para Israel, não haveria ninguém que poderia impedir isso. E aonde os israelitas iam e lutavam, eles guerreavam e ganhavam. Ela sabia que aquela terra ao qual ela pertencia já tinha sido entregue aos israelitas. E ela falou que sobreveio um temor sobre eles quando soube da existência dos israelitas ali perto. E naquele momento, a Raabe, a prostituta, viu uma oportunidade ao qual ela poderia conseguir livrar e preservar a vida dela e da família dela. E ela entrou nessa conversa falando sobre tudo que ela conhecia sobre os israelitas e o Deus deles. E entrou implorando, rogando para ele, pedindo para que eles jurassem pelo nome do Deus deles, pois ela não conhecia os espiões. Ela sabia que eles eram israelitas, mas Raabe não conhecia os espiões, mas conhecia o Deus ao qual os espiões serviam. E ela pediu para que eles jurassem pelo nome do Deus deles, Deus de Israel, que eles pudessem mostrar bondade, preservando a casa do pai dela, dos irmãos dela, a casa dela, tipo, livrando a família dela do mal. E eles entraram no acordo, os espiões, com ela, falando que aonde essa corda escarlate, ao qual você nos desceu dessa muralha, nos livrando da mão do rei, aonde essa corda escarlate estiver presa na janela, e se a tua família estiver dentro de sua casa, onde essa corda escarlate estiver presa, nós pouparemos. Mas se por acaso for encontrado alguém de sua família fora de sua casa, onde essa corda escarlate não estiver, nós destruiremos. E nós estaremos com a nossa mão livre e também livre do juramento ao qual te fizemos. O juramento deles estavam livrar a vida dela e da família dela onde a corda escarlate estivesse, e se ela cumprisse, eles seriam livres da morte. E foi o que aconteceu. Pela a sabedoria que aquela moça, desprezada por muitos, considerada a mais desprezível por ser uma prostituta, pela sabedoria desta prostituta, a família dela foi livre do laço da morte. Foi livre das mãos da morte. Foi livre. Eles foram livres graças à sabedoria dessa prostituta chamada Raabe. E aqui nós vemos o quanto a bondade é maravilhosa. Pois Raabe fez a bondade
de conseguir livrar os espiões da mão do rei, e os israelitas, como forma de agradecimento pela conversa que eles estavam tendo, eles falaram: nós juraremos, pois você fez bondade para nós, então nós faremos bondade para você. E foi o que eles fizeram, eles cumpriram a palavra. Da mesma forma que Raabe os protegeu, eles os protegeram. Então, ela conseguiu ter a vida dela livre da morte, a família dela livre da morte. Então, eles conseguiram viver graças à bondade e à sabedoria dessa moça. Ela fez a bondade aos israelitas, com a sabedoria dela, ela convenceu os israelitas a jurarem e ela conseguiu livrar. Então, aqui nós vemos que quando nós fazemos a bondade volta para nós. E se nós juntarmos a bondade com a sabedoria, nós conseguimos fazer grandes coisas. Porque ninguém conseguia livrar a mão de ninguém ou a vida de ninguém da morte quando os israelitas iam atacar o lugar. Porque onde Deus entregava, os israelitas iam e tomavam. E é essa palavra. Seguir na sabedoria, seguir na bondade, fazendo o bem sem se importar a quem. Porque às vezes a pessoa com a qual você faz o bem pode te retribuir muito, muito lá na frente. Então, fazendo o bem e usando da sabedoria, nós podemos crescer e ser grandes nessa terra, para a honra e glória do Senhor Deus. Essa é uma palavra pequena e espero que possa estar sendo palavra de vida sobre tua vida. E palavra de sabedoria também. Para a honra e glória do Senhor Jesus, não é para a minha honra e nem para a minha glória, mas para a glória do Senhor Jesus. Essa é a palavra que eu quero estar trazendo, essa é a conclusão. Correr atrás de fazer o bem e buscar a sabedoria acima de todas as coisas, acima de todas as riquezas, pois a sabedoria te livrará da morte e a bondade servirá como grande coisa sobre sua vida para trazer coisas lá na frente. Pois fazendo bem, você recebe novamente, conforme muitas palavras da Bíblia falam, plantar e semeareis, quase sempre, basicamente sempre a Bíblia está falando fazer o bem para você receber, fazer o bem para você receber, mas sem se importar quem, sem se importar se você vai receber aquilo novamente. Porque Raabe não sabia se aqueles homens poderiam fazer ou não, se poderiam jurar ou não, mas ela fez o bem mesmo assim. Então, essa é a palavra. Obrigado a você que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo, meu pessoal. Falou, e fui. Jesus te ama e até o próximo.